Análises de jogos, palpites, comentando jogos, jornalista esportivo. Está no ar o canal Analisando os Jogos da rodada com William Guimarães. Inscreva-se e compartilhe. Fala galera, mais um vídeo aqui analisando os jogos da rodada, semana com Champions League, semana com Libertadores e semana com rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos falar desses jogos e deixar os palpites. E é isso, bora lá para mais um vídeo, bora lá para mais uma rodada. Vamos começar falando da Champions League, vamos começar falando de Galatasaray e Liverpool. Antes de falar desse jogo, vamos falar como é que cada time chega para essas oitavas de final. O Galatasaray chega para essas oitavas de final após ter ficado em 20º na fase de Liga. Foi para a repescagem onde eliminou a Juventus. Já o Liverpool, por ter terminado em terceiro na fase de Liga, classificou diretamente para as oitavas de final. O Galatasaray chega para essa primeira partida com uma campanha de 4 vitórias, um empate e 5 derrotas. Já o Liverpool chega para essa primeira partida com uma campanha de 6 vitórias e 2 derrotas. O Galatasaray tenta voltar às quartas de final da Champions League após 13 anos. A última vez que o Galatasaray esteve nas quartas de final da Champions League foi em 2013. Já o Liverpool tenta voltar às quartas de final após 4 anos. A última vez que o Liverpool esteve nas quartas foi em 2022. O Galatasaray vem para essa partida 6 jogos sem saber como a derrota em casa. Vem de 4 vitórias consecutivas jogando como mandante. Vamos lá, meu palpite desse jogo, vamos lá. Sabe aquela frase do futebol que a gente usa, o mata-mata é tudo diferente? Acredito que aquela derrota que o Liverpool teve pro Galatasaray na fase de Liga vai motivar o Liverpool para essa primeira partida. Eu vou de Liverpool para esse primeiro confronto, 2-1. Hoje Salah e Ekitike pro Liverpool e pro Galatasaray gol do Sané. Agora vamos falar de Newcastle e Barcelona. O Newcastle na fase de Liga terminou na 12ª colocação. Foi para a repescagem onde eliminou o Karabag. Já o Barcelona, por ter terminado em quinto na fase de Liga, classificou diretamente para as oitavas de final. O Newcastle chega para essas oitavas de final com uma campanha de 6 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Já o Barcelona chega para essas oitavas de final com uma campanha de 5 vitórias, 2 derrotas e um empate. O Newcastle tenta chegar pela primeira vez na sua história nas quartas de final da Champions League. Já o Barcelona tenta chegar nas quartas de final pela terceira edição consecutiva. O Barcelona vem para essa partida, vem de 4 vitórias consecutivas na temporada. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. O Newcastle vem atravessando um momento de estabilidade, pesa dar uma resposta após a eliminação da Copa da Inglaterra no fim de semana. Enfrenta um Barcelona que vai estar com alguns desfalques no sistema defensivo. Vou num empate para esse primeiro confronto, 1-1. Gols de Tonali para o Newcastle e Rafinha para o Barcelona. Agora vamos falar de Atlético de Madrid e Tottenham. O Atlético de Madrid na fase de Liga terminou na 14ª posição. Foi para a repescagem onde eliminou o Bruges. Já o Tottenham terminou na 4ª posição. Por ter ficado nessa posição, classificou diretamente para as oitavas de final na fase de Liga. O Atlético de Madrid vem para essa primeira partida das oitavas com uma campanha de 5 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. Já o Tottenham chega para essa primeira partida com uma campanha de 5 vitórias, 2 empates e só uma derrota. O Atlético de Madrid tenta voltar às quartas de final da Champions League após 2 anos. A última vez que o Atlético de Madrid esteve nas quartas de final foi em 2024. Já o Tottenham tenta voltar às quartas de final da Champions League após 7 anos. A última vez que o Tottenham esteve nas quartas de final foi em 2019. O Atlético de Madrid chega para essa partida, vem de 4 vitórias consecutivas jogando em casa na temporada. Já o Tottenham vem de 6 jogos sem saber o que é vencer. Vem de 5 derrotas consecutivas. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. Eu vou dar uma opinião sincera, pela crise que o Tottenham vem atravessando, o Tottenham tem que levantar a mão pro céu se não sair de Madrid já eliminado. Eu vou numa vitória magra do Atlético de Madrid, 1-0 gol do Sorloth. Agora vamos falar de Atalanta e Bayern de Munique. A Atalanta na fase de Liga terminou na 15ª colocação, foi para a repescagem onde eliminou o Borussia Dortmund. Já o Bayern de Munique terminou na 2ª colocação na fase de Liga. A Atalanta chega para essa primeira partida das oitavas de final com uma campanha de 5 vitórias, 1 empate e 4 derrotas. Já o Bayern de Munique chega para essa primeira partida das oitavas com uma campanha de 7 vitórias e 1 derrota. A Atalanta tenta voltar às quartas de final da Champions League após 6 anos. A última vez que a Atalanta esteve nas quartas de final da Champions League foi em 2020. Já o Bayern de Munique tenta chegar nas quartas de final da Champions League pela 7ª edição consecutiva. A Atalanta vem para essa partida 3 jogos sem saber o que é vencer na temporada, mas em compensação vem de 6 jogos sem saber como a derrota jogando em casa.
Já o Bayern de Munique vem de 8 jogos sem saber como a derrota na temporada, vem de 6 vitórias consecutivas e vem de mais 9 jogos sem saber como a derrota jogando fora de casa. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. O Bayern de Munique vem num momento melhor, vem embalado, mas pela Atalanta jogar a primeira partida em casa, acredito que vai ser aquele empate movimentado. Eu vou de 2-2 para essa partida. Gol de Zappacosta e Kolasinac para a Atalanta. E para o Bayern de Munique eu vou de 2 gols do Luiz Dias. Agora vamos falar de Bayer Leverkusen e Arsenal. O Bayer Leverkusen na fase de liga terminou na 16ª posição. Foi para a repescagem onde eliminou o Olympiacos. Já o Arsenal na fase de liga terminou na primeira posição. O Bayer Leverkusen veio para essa primeira partida das oitavas com uma campanha de 4 vitórias, 4 empates e 2 derrotas. Já o Arsenal vem para essa primeira partida das oitavas com 100% de aproveitamento na competição. Em 8 jogos até agora o Arsenal teve 8 vitórias. O Bayer Leverkusen tenta voltar às quartas de final da Champions League após 24 anos. A última vez que o Bayer Leverkusen esteve nas quartas de final da Champions League foi em 2002. Já o Arsenal tenta chegar nas quartas de final da Champions League pela 3ª edição consecutiva. O Bayer Leverkusen vem para essa partida a 4 jogos sem saber como a derrota na temporada. E de mais 6 jogos sem saber como a derrota jogando em casa. Já o Arsenal vem de 11 jogos sem saber como a derrota na temporada. Vem de 4 vitórias consecutivas. E vem de mais 20 jogos sem saber como a derrota jogando fora de casa. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. De um lado, um Bayer Leverkusen que costuma fazer os seus melhores jogos em casa. Do outro, um Arsenal que faz os seus melhores jogos jogando fora de casa. Acredito num empate para essa partida, 1-1. Hoje Tillman para o Bayer Leverkusen e Gabriel Jesus para o Arsenal. Agora vamos falar de Real Madrid e Manchester City. O Real Madrid na fase de liga terminou na 9ª posição. Foi para a repescagem onde eliminou o Benfica. Já o Manchester City na fase de liga terminou na 8ª posição. O Real Madrid chega para essas oitavas com uma campanha de 7 vitórias e 3 derrotas. Já o Manchester City chega para essas oitavas com uma campanha de 5 vitórias, um empate e 2 derrotas. O Real Madrid tenta chegar nas quartas de final da Champions League pela 6ª edição consecutiva. Já o Manchester City tenta voltar às quartas de final após 2 anos. A última vez que o Manchester City esteve nas quartas de final foi em 2024. O Manchester City vem para essa partida a 11 jogos sem saber como a derrota na temporada. E de mais 4 jogos sem saber como a derrota jogando fora de casa. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. Eu vou dar uma opinião sincera. Se os dois times entregar o futebol que a gente está esperando, acredito que vamos ter mais um jogaço de Real Madrid e Manchester City nos últimos anos. Eu vou de 2-2 para essa partida. 2 gols de Vinícius Júnior para o Real Madrid e para o Manchester City 2 gols do Haaland. Agora vamos falar de PSG e Chelsea. O PSG na fase de liga terminou na 11ª posição. Foi para a repescagem onde eliminou o Mônaco. Já o Chelsea na fase de liga terminou na 6ª posição. O PSG vem para essa primeira partida das oitavas com uma campanha de 5 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. Já o Chelsea chega para essa primeira partida com uma campanha de 5 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. O PSG tenta chegar nas quartas de final da Champions League pela 3ª edição consecutiva. Já o Chelsea tenta voltar às quartas de final após 3 anos. A última vez que o Chelsea esteve nas quartas de final foi em 2023. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. Pelo momento de estabilidade que os dois times vêm atravessando, eu poderia facilmente um empate para essa primeira partida. Mas pelo PSG jogar a primeira partida em casa e ter a obrigação de fazer o resultado, eu vou numa vitória do PSG para essa primeira partida. Eu vou de 2-1 PSG. Hoje Vitinho e Marquinhos para o PSG e para o Chelsea eu vou no gol do João Pedro. Agora vamos falar de Bodo Glimt e Sport. O Bodo Glimt na fase de liga terminou na 23ª posição. Foi para a repescagem onde eliminou a Inter de Milão. Já o Sport terminou na 7ª posição na fase de liga. O Bodo Glimt chega para essa primeira partida das oitavas com uma campanha de 4 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. Já o Sport chega para essa primeira partida das oitavas com uma campanha de 5 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Tanto o Bodo Glimt quanto o Sport tentam chegar pela primeira vez na sua história nas quartas de final da Champions League. O Bodo Glimt vem para essa partida a 9 jogos sem saber como a derrota na temporada, vem de 7 vitórias consecutivas e vem de mais 3 vitórias consecutivas jogando em casa. Já o Sport vem de 12 jogos sem saber como a derrota na temporada, vem de mais 7 jogos sem saber como a derrota jogando fora de casa. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. O Sport vem atravessando seu melhor momento na temporada, sim, mas esse é o tipo do jogo que eu não me surpreenderia se o Bodo Glimt vencesse. Eu vou de Bodo Glimt para essa primeira partida, 1-0 gol do Raul.
Agora vamos falar da Libertadores, vamos falar de Botafogo e Barcelona de Guayaquil. No primeiro jogo no Monumental de Guayaquil foi 1-1. Aí como é que fica a situação para a partida de volta no Newton Santos? Qualquer empate leva o jogo para os pênaltis. Quem ganhar nos 90 minutos se classifica para a fase de grupos da Libertadores. O Botafogo tenta se classificar para a fase de grupos da Libertadores pela terceira edição consecutiva. Já o Barcelona de Guayaquil tenta se classificar para a fase de grupos pela quarta edição consecutiva. O Botafogo vem para essa partida 5 jogos sem saber como a derrota na temporada. E de mais 3 jogos sem saber como a derrota jogando em casa. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. O Botafogo arrancou um bom empate no Equador. Vai decidir a volta diante do seu torcedor em casa. É um cenário que não tem como dar errado para o Botafogo conseguir a classificação. Eu vou numa classificação do Botafogo para esse jogo, 1-0, gol do Villalba. Agora vamos falar do Campeonato Brasileiro, vamos falar de Mirassol e Santos. O Mirassol no seu último jogo no Campeonato Brasileiro empatou em 2-2 contra o Cruzeiro, jogando em casa. Já o Santos venceu por 2-1 o Vasco também, jogando em casa. O Mirassol até agora em 3 jogos no Campeonato Brasileiro teve 2 empates e 1 vitória. Já o Santos em 4 jogos no Campeonato Brasileiro até agora teve 2 derrotas, 1 empate e 1 vitória. O Mirassol vem para essa partida 5 jogos sem saber o que é vencer na temporada. Já o Santos vem para essa partida tentando quebrar um tabu. Desde 2012 não vence o Mirassol no José Maria de Campos Maia. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. O Mirassol vai ter aquela volta aos gramados após 23 dias sem jogos. Bem no momento onde a torcida vai cobrar uma boa atuação do time. Vai ter o fator mando de campo a favor. Acredito que o Mirassol não vai deixar essa oportunidade de passar de fazer os 3 pontos. Eu vou de 4-2 Mirassol. 2 gols de Natan Fogaça e 2 de Galeano pro Mirassol. E pro Santos eu vou num gol do Rony Moisés. Agora vamos falar de Atlético Mineiro e Internacional. O Atlético Mineiro no seu último jogo no Campeonato Brasileiro perdeu de 2-1 do Grêmio, jogando fora de casa. Já o Internacional empatou em 1-1 contra o Remo também, jogando fora de casa. Os dois times tentam sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro. Tanto o Atlético Mineiro quanto o Internacional tem 2 derrotas e 2 empates em 4 jogos. O Atlético Mineiro vem para essa partida 4 jogos sem saber o que é vencer na temporada, mas em compensação vem para essa partida invicto na Arena MRV. Já o Internacional, por sua vez, vem de 3 jogos sem saber o que é vencer na temporada. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. 2 times que vêm em crise, 2 times que vêm de vice no Campeonato Estadual no fim de semana, 2 times que vêm fazendo um péssimo início de Campeonato Brasileiro. É difícil imaginar um resultado para esse jogo que não seja um empate. Eu vou de 0-0. Agora vamos falar de Bahia e Vitória. Antes de falar desse jogo, deixar os parabéns aqui ao Bahia, que foi campeão baiano no último fim de semana. O Bahia, no seu último jogo no Campeonato Brasileiro, venceu por 1-0 o Vasco, jogando fora de casa. Já o Vitória perdeu de 2-1 no Flamengo, jogando em casa. O Bahia, até agora em 3 jogos no Campeonato Brasileiro, teve 2 vitórias e 1 empate. Já o Vitória, até agora em 3 jogos no Campeonato Brasileiro, teve 1 vitória e 2 derrotas. O Bahia vem de 4 vitórias consecutivas na temporada. Vem de mais 3 vitórias consecutivas jogando em casa. E vem para essa partida invicto na Fonte Nova em 2026. Já o Vitória vem para essa partida 3 jogos sem saber o que é vencer na temporada. E vem para essa partida tentando quebrar um tabu. Desde 2020 não vence o Bahia na Fonte Nova. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. Pro Vitória esse jogo é questão de honra, já que perdeu a final do Campeonato Baiano no fim de semana pro Bahia. Mas dentro da Fonte Nova acredito que o Bahia novamente vai triunfar no Clássico. Eu vou de Bahia pro Clássico, 1-0, gol do William José. Agora vamos falar de Corinthians e Coritiba. O Corinthians no seu último jogo no Campeonato Brasileiro empatou em 1 contra o Cruzeiro, jogando fora de casa. Já o Coritiba perdeu de 1-0 do São Paulo, jogando em casa. O Corinthians até agora em 4 jogos no Campeonato Brasileiro teve 2 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Já o Coritiba até agora em 4 jogos teve 2 derrotas, 1 empate e 1 vitória. O Corinthians vem para essa partida 3 jogos sem saber o que é vencer na temporada. Já o Coritiba vem de 4 jogos sem saber o que é vencer. E o Coritiba que vem para essa partida invicto, jogando como visitante 2026. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. Com todo respeito ao Coritiba, mas pelo Coritiba estar em crise, pelo Fernando Seabra estar pressionado no comando técnico e pelo Corinthians estar jogando em Itaquera, um jogo para o Corinthians vencer e convencer. Eu vou numa vitória e goleada do Corinthians para esse jogo, 5-1 Corinthians. 2 gols de Breno Bidon, 1 de Alan, 1 de Depay e 1 de Garro para o Corinthians. E pro Coritiba eu vou no gol do Maicon. Agora vamos falar de Flamengo e Cruzeiro. Antes de falar desse jogo, deixar aqui os parabéns ao Flamengo, que foi campeão carioca no fim de semana.
E deixar os parabéns aqui também ao Cruzeiro, que foi campeão mineiro. O Flamengo no seu último jogo no Campeonato Brasileiro venceu por 2-1 Vitória, jogando fora de casa. Já o Cruzeiro empatou em 1-1 contra o Corinthians, jogando em casa. O Flamengo até agora no Campeonato Brasileiro teve uma vitória, um empate e uma derrota em 3 jogos. Já o Cruzeiro até agora em 4 jogos teve 2 empates e 2 derrotas. O Cruzeiro tenta conseguir sua primeira vitória na competição. O Cruzeiro vem para essa partida 7 jogos sem saber como a derrota na temporada. E de mais 4 jogos sem saber como a derrota jogando fora de casa. Já o Flamengo vem para essa partida defendendo um tabu. Desde 2018 não perde do Cruzeiro jogando no Maracanã. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. De um lado o reencontro do Leonardo Jardim com o Cruzeiro, do outro o reencontro do Tite com o Flamengo. Acredito que esse jogo vai ser a virada de chave do Cruzeiro dentro do Campeonato Brasileiro. Eu vou numa vitória do Cruzeiro dentro do Maracanã. 1-0 Cruzeiro, gol do Caio Jorge. Agora vamos falar de Remo e Fluminense. O Remo no seu último jogo no Campeonato Brasileiro empatou em 1-1 contra o Internacional, jogando em casa. Já o Fluminense perdeu de 2-1 do Palmeiras, jogando fora de casa. O Remo até agora em 4 jogos no Campeonato Brasileiro teve 3 empates e 1 derrota. O Remo tenta conseguir sua primeira vitória na competição. Já o Fluminense até agora em 4 jogos no Campeonato Brasileiro teve 2 vitórias, 1 derrota e 1 empate. Tanto o Remo quanto o Fluminense chegam para essa partida a 3 jogos sem saber o que é vencer na temporada. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. Os dois times precisam dar uma resposta após terem perdido o Campeonato Estadual no fim de semana. Os dois times vêm de tropeço na última rodada, mas pelo Remo ainda não ter vencido na competição, acredito que o Remo vai ter uma motivação a mais para esse confronto. Eu vou numa vitória do Remo para essa partida, 2-1. Hoje Vitor Bueno e Iago Pikachu para o Remo, e para o Fluminense eu vou no gol do Lúcio Acosta. Agora vamos falar de Vasco e Palmeiras. Antes de falar desse jogo, deixar aqui os parabéns ao Palmeiras, que foi campeão paulista no último fim de semana. O Vasco no seu último jogo no Campeonato Brasileiro perdeu de 2-1 do Santos, jogando fora de casa. Já o Palmeiras venceu por 2-1 o Fluminense, jogando como mandante. O Vasco até agora em 4 jogos no Campeonato Brasileiro teve 3 derrotas e 1 empate. O Vasco tenta conseguir sua primeira vitória na competição. Já o Palmeiras até agora em 4 jogos no Campeonato Brasileiro teve 3 vitórias e 1 empate. O Vasco vem para essa partida 5 jogos sem saber o que é vencer na temporada. Já o Palmeiras vem de 9 jogos sem saber o que é uma derrota. Vem de 5 vitórias consecutivas. E vem para essa partida defendendo um tabu. Desde 2015 não perde do Vasco. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. Estreia do Renato Gaúcho no comando técnico do Vasco. Os jogadores vão querer mostrar serviço na estreia do novo treinador. O Vasco precisa começar a conquistar resultados dentro da competição. Vai ter o jogo diante da torcida. Vou numa vitória do Vasco, 2-1. Gol de Spinelli e David pro Vasco. E pro Palmeiras, gol do Andreas Pereira. Agora vamos falar de São Paulo e Chapecoense. O São Paulo no seu último jogo no Campeonato Brasileiro venceu por 1-0 Coritiba, jogando fora de casa. Já a Chapecoense empatou em 3-3 contra o Coritiba, jogando em casa. O São Paulo até agora em 4 jogos no Campeonato Brasileiro teve 3 vitórias e 1 empate. Já a Chapecoense em 3 jogos teve 2 empates e 1 vitória. A Chapecoense que vem para essa partida a 3 jogos sem saber o que é vencer jogando fora de casa. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. A Chapecoense vem fazendo início de campeonato acima das expectativas, sim, mas pela Chapecoense ter 6 desfalques, pelo São Paulo jogar diante da torcida e pelo São Paulo ter tido pelo menos 10 dias de preparação para esse jogo, a obrigação exclusiva de fazer os 3 pontos é toda do São Paulo. Eu vou de São Paulo para essa partida, 2-1. 2 gols de Caleri para São Paulo e para a Chapecoense gol do Jean Carlos. Agora vamos falar de Grêmio e Bragantino. Antes de falar desse jogo, deixar aqui os parabéns ao Grêmio, que foi campeão gaúcho no último fim de semana. O Grêmio no seu último jogo no Campeonato Brasileiro venceu por 2-1 o Atlético Mineiro, jogando em casa. Já o Bragantino empatou em 1-1 contra o Atlético Paranaense, também jogando em casa. O Grêmio até agora em 4 jogos no Campeonato Brasileiro teve 2 vitórias e 2 derrotas. Já o Bragantino em 4 jogos teve 2 vitórias, 1 empate e 1 derrota. O Grêmio vem para essa partida 5 jogos sem saber qual é uma derrota na temporada. E de mais 7 jogos sem saber qual é uma derrota jogando em casa. Já o Bragantino vem para essa partida defendendo um tabu. Desde 2021 não perde do Grêmio. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. Pelo Grêmio vir oscilando um pouquinho nesse nível de Campeonato Brasileiro, esse é o tipo do jogo que eu não me surpreenderia se o Bragantino aprontasse em Porto Alegre. Eu vou numa vitória do Bragantino para essa partida, 1-0, gol do Eric Ramírez. Bom, falamos dos jogos da Champions League, Libertadores e Campeonato Brasileiro.
deixem meus palpites. Espero que vocês deixem o palpite de vocês nos comentários. E antes de terminar, agradecer como sempre quem tá se inscrevendo, deixando um like, compartilhando, comentando. Isso é importante demais pra mim. Me ajuda a tentar crescer no canal e motivar a fazer mais vídeos. É isso, boa semana, boa rodada.